Bora ver o que que é que tanto estão pedindo pra Quando ver o você vídeo desse cria uma maluco. história, você está inventando coisas na sua cabeça. A gente vai imaginando cada cena e daí a gente junta tudo e vira uma história. Mas o fim da história é diferente. A história como um todo é imaginada do zero, mas o final é uma consequência de todas as cenas que você Sabe, imaginou. O Rocan? que isso quer Valeu, dizer? mano. Quer dizer que você planta a introdução, você rega e cuida do desenvolvimento, mas você só colhe o final. O fim de uma história não pode ser imaginado assim como o começo, porque o começo de uma história tem possibilidades infinitas, mas o final meio que só tem um. Para entender isso melhor, a gente precisa lembrar que o Aristóteles disse sobre finais, que é o fim tem que ser inevitável e inesperado. O fim de uma história tem que ser inesperado porque você quer impressionar o seu público e deixar todo mundo boquiaberto com a sua engenhosidade e criatividade. Mas o que todo mundo precisa aprender sobre finais é que eles têm que ser inevitáveis. Inevitável é a parte mais importante, porque, como a gente já disse, o final é consequência do resto da história. Por exemplo, vamos dizer que o começo da história seja um casal de irmãos, mas Cara, pica, eu não tava ligado nesse bagulho do Aristóteles, não, mas. Tô concordando, mano, tô concordando. E aí é bom porque eu já parei pra pensar sobre o final do Corvo Negro, do Fênix Rubra, e tá dentro disso. São inevitáveis e são inesperados. Então eu já tô feliz. Sem querer eu tô seguindo o passo a passo do maluco. a irmã foi levada por um homem misterioso. Qual é o final da história? Tem esse negócio super legal que o Maqui chama de cena obrigatória, que funciona assim. Se no começo do filme um cara decide ser piloto de corrida, a cena obrigatória é o cara num carro competindo numa corrida. Se no começo do filme o Will Smith quer arrumar um emprego para dar uma vida melhor pro filho dele, a cena obrigatória é o Will Smith conseguindo um emprego. A cena obrigatória, também conhecido como crise, é um evento que o público tem de ver antes da história acabar. A cena é chamada obrigatória, pois, ao ter estimulado a imaginação da audiência, Eu acho que ele vai acabar falando sobre isso, mas é da hora essa questão do Maqui, porque muito autor que simplesmente não tem experiência suficiente mesmo, é uma questão de amadorismo e tal. Começa a esconder cenas e não mostrar e deixar em aberto coisas que costumam só piorar a experiência do leitor. O excesso de esconder as coisas, né? O excesso de deixar ponta solta para o leitor preencher sozinho. Quem é bom consegue fazer isso bem, deixar pontas soltas pro leitor fechar. Mas tem muita gente que não é boa e tenta fazer isso e só fica cheio de buraco, né? A gente fica com aquele gosto de, tá, eu li a história, mas parece que nada aconteceu, sabe? Parece que nada evoluiu. Às vezes é porque você não fechou as pontas, porque você queria que ficassem aberto, porque você achou legal. Mas não é legal. a antecipar esse momento, o escritor é obrigado a manter a sua promessa e mostrá-la ao público. Se a irmã do cara foi levada. Ô, Rocan, eu comentei sobre isso na live passada, mano. Pois é. A galera tá me consultando aí pra fazer um live action do Tuiuiu. Tô bem surpreso em descobrir que o ator principal vai ser um famoso aí, filho de político. Não sei se você conhece. Não vou falar o nome dele, não. Por um homem misterioso, a cena obrigatória é aquela em que o cara reencontra a irmã. Agora, como eu disse, o fim é a conclusão inevitável da história que você contou, e para saber qual é a conclusão inevitável de uma determinada história, você precisa ver o que essa história está tentando contar. Por exemplo, a gente sabe que o cara tem que reencontrar a irmã dele no fim da história, mas a gente não sabe o que acontece, porque a gente não sabe o que mais aconteceu na história. Parece que o cara vai resgatar a irmã e matar o homem misterioso, mas vamos dizer que a história é a seguinte. Dois irmãos vivem numa casinha no campo. Os dois estão comendo alegres e felizes. Ok. Ok. Ok, vamos lá. Daí o irmão fala, muito boa essa comida, irmã, agora vai lá lavar a louça. Nisso o homem misterioso surge na casinha e leva a irmã embora. O irmão fica Ó, tá uma revoltado e vai ventaninha atrás aqui do homem fudida, cara. misterioso. Quando finalmente encontra os dois, ele vê a irmã e o homem misterioso felizes curtindo uma rede e lendo um livro numa casinha no campo. O irmão fala, irmã, eu vim te resgatar desse bandido, mas a irmã fala, ah não, esse é o meu namorado, eu pedi pra ele me ajudar a fugir de você porque eu não aguentava mais lavar a sua louça É muito bom, mano. Muito bom, muito bom. É uma história sobre machismo. e ter que conviver com a sua masculinidade tóxica. E aí o homem misterioso dá um pé na bunda dele e o irmão aprende dolorosamente a lavar a própria louça. Isso é o que Aristóteles quer dizer com inevitável e inesperado. É inesperado que o homem misterioso seja, na verdade, o namorado da irmã do cara. Mas é inevitável que ela queira escapar da vida com o irmão dela porque ele obriga ela a lavar toda a louça. Como aqui fala o seguinte, nas palavras de Aristóteles, um final deve ser inevitável e inesperado. Inevitável no sentido de que tudo parece possível,
Mas no clímax, quando o público olhar para trás, deve sentir que o caminho que a narrativa tomou era o único caminho possível. O começo de uma história tem possibilidades infinitas, mas no desenvolvimento dela, o personagem deve ser forçado a fazer escolhas que o direcionem para um único fim inevitável. Por maiores que sejam as possibilidades, a história deve caminhar decidida para o final que ela vai ter. Quem determina qual emoção particular vai satisfazer o público no final do filme? O escritor. Com o modo que ele conta a sua história do princípio, ele Fazer um comentário, mano. Existem algumas técnicas aqui de edição e tal que não são tão fáceis assim, mas vocês perceberam como esse vídeo ele é bonito e como ele é simples? Ele não tem nada demais. Ele é basicamente um maluco colocando texto na tela e colocando pouquíssima informação. É uma edição muito simples, mas parece muito complexa, parece muito pica, parece que é um cara muito pica que fez. E foi, porque eu acho que esse cara edita muito bem. Esteticamente ele é muito bom. Sussurra para o público, espera um final positivo ou espera um final negativo. Tendo prometido uma certa emoção, seria ruinoso não entregá-la. Então damos ao público a experiência que prometemos, mas não da maneira esperada. Isso é o que separa o artista do amador. Qualquer um pode escrever um final feliz, é só dar às personagens o que elas querem. Ou um final triste, é só matar todo mundo. Um artista nos dá a emoção que ele prometeu. Então, se você ainda não sabe se o final é certo para sua história, olhe tudo que você criou nela e pense se o seu final é inevitável e inesperado. Na dúvida, o James... Cara, eu acho que o Corvo Negro, principalmente, ele é um livro que ele é cruel com o leitor ao cumprir essa regra com maestria. Só quem lê o Corvo Negro vai conseguir entender o que eu quero dizer. Eu não vou falar porque seria um spoiler imenso. Mas quem acaba o Corvo Negro e tiver assistido esse vídeo ou assistir esse vídeo depois, vai entender o que eu quero dizer, mano. O livro ele é cruel em seguir essa regra. E eu não conhecia essa regra. James Patterson tem uma técnica sensacional que é... Faça uma lista de tudo que pode acontecer no final da sua história. Aí você vai lá e escolhe o mais absurdo. Eu adoro essa ideia. A regra é simples, amigos. Inevitável e inesperado. Lembra que no final o público só colhe tudo que você plantou no decorrer da história. Você não vai inventar um final absurdo do nada. Você vai só concluir tudo que você desenvolveu até aquele momento. É assim que se escreve um final. Agora vai lá escrever. Muito obrigado. Pô, muito massa, mano. Muito massa mesmo. Assim, vou falar um bagulho pra vocês. Esse canal aqui do Raoni mostra o quão grande que o público de escrita é, né? O quão grande que dá pra chegar, porque ele tem pouquinho... Aqui, ó. Sabia que eu conheci o canal dele, já tinha visto esse vídeo. Cara, tipo, é um canal muito bom, mano. Muito bom, com pouquíssimos vídeos e olha quanta visualização, velho. Olha que potencial incrível. Demais, né? Assim, óbvio, o cara tá super certo. Amei o conteúdo dele. Pena que ele não produz mais, né? Ele só publica vídeo volta e meia pra divulgar alguma campanha de financiamento ou alguma parada assim. Que é uma pena. Mas é porque deve estar com a vida ganha, né? Tá com a vida ganha.